Num lugar tão belo, é impossível não ser feliz. Leopoldina, arquiduquesa da Áustria e princesa real do Brasil e Portugal e Algarve, chega aos trópicos, ao exótico Brasil, terra sonhada e de muitos desafios, onde poderia exercitar o gosto pela mineralogia, pela observação da fauna e da flora, estudos que tanto alimentavam seu espírito nos dias enfadonhos e frios do castelo dos Habsburg, em Viena, sua terra natal. A bordo de uma fragata que deslizava em direção ao seu prometido marido, o príncipe regente Pedro de Bragança e Bourbon, se entrega ansiosamente aos cuidados das damas de honra. É chegado o momento do encontro, de ver o seu esposo, uma vez que havia se casado por procuração com o herdeiro da coroa portuguesa. Maria Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo foi a primeira imperatriz do Brasil na condição de esposa de Dom Pedro I. Teve papel fundamental na construção do processo da independência, junto com José Bonifácio de Andrada e Silva. Foi o suporte intelectual, estratégico e moral de um intempestivo príncipe regente que viu em seus sábios e prudentes conselhos a influência norteadora precisa que traria legitimidade ao primeiro reinado brasileiro. É admirável a influência que essa mulher ofereceu a Dom Pedro I, sendo para ele a esposa necessária, mesmo que ele não a visse desse modo. Meu casamento com Dom Pedro, como mandava a tradição, envolvia altos interesses no delicado jogo de xadrez que se estabelecera entre as monarquias europeias após a queda de Napoleão em 1815. Exilado nos trópicos desde 1808, Dom João VI, meu sogro, precisava estreitar os laços entre a coroa portuguesa e os Habsburg austríacos, como forma de se contrapor à excessiva influência da Inglaterra nos seus domínios. A Áustria, por sua vez, e meu querido papai, o imperador Francisco I Franz, também queria tirar Portugal da órbita inglesa, mas tinha especial interesse em fortalecer o regime de monarquia na América, um continente assolado pelas revoluções republicanas. Fui peça estratégica nesse jogo. Aceitei sem questionar meu destino, porque assim fora educada desde o nascimento. De acordo com a imagem que nós, os Habsburg, tínhamos entre as casas reais da Europa, era corrente a expressão: os outros que façam a guerra, tu, Österreich, Áustria feliz, casa-te. Minha cultura e educação formal de uma arquiduquesa faziam de mim o suporte ideal para um príncipe na hora de governar. Mas minhas intenções com o Brasil iam além dos deveres do reinar. Iludida estava, ansiosa por viver no paraíso tropical. Meu maior empenho era poder levar alegria e satisfação ao meu esposo e meus futuros filhos. Ademais, meu marido, após receber do Marquês de Marialva, representante do Brasil, em Viena, uma medalha com o retrato de Sua Alteza, o Príncipe Real,
como símbolo do nosso noivado, já o amava sem jamais tê-lo visto. Estava arrebatada por sua beleza, apaixonada por sua bela figura de Adonis. Seu retrato me deixou transtornada. Sua fronte grega, sombreada por cachos castanhos e 2 lindos e brilhantes olhos negros, traziam a expressão: eu te amo e quero te ver feliz. É na tentativa de resgatar as memórias de uma mulher nobre que marcou a história com episódios de renúncia e obstinação que vamos lembrar os fatos que culminaram com a proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Como um rio caudaloso, a consolidação da pátria do Cruzeiro, não mais sob julgo colonizador de Portugal, e inaugurando os planos superiores de ser uma nação livre, capaz de exercer seu papel de pujança, de acolhimento e de oferta de valores morais na sinfonia das nações, tem na história os fatores causais de muitos afluentes. Sou Maria Ana von Kingbrook, também chamada de Nani, pela arquiduquesa Leopoldina. Como condessa e principal dama de companhia dela, fui na viagem para o Brasil a camareira-mor e também confidente de Vossa Majestade. Pude testemunhar o tamanho dos desafios e imolações enfrentados por essa menina princesa para a independência do Brasil. Sua disciplina e têmpera eram invejáveis. Fiel aos seus deveres e sempre manifestando profunda religiosidade. Ingressou em 1810 na Ordem da Cruz Estrelada, uma ordem exclusivamente feminina e aristocrática. Seus membros se dedicavam à oração, à adoração da Santa Cruz, a levar uma vida de virtude e à prática da assistência espiritual e da caridade. Dona Leopoldina foi sempre muito leal aos preceitos da ordem, criada após o incêndio do Palácio de Hofburg, quando milagrosamente um pedaço atribuído à cruz de Jesus ficou intacto diante das chamas. Rapidamente, a dura realidade dos trópicos se imporia aos sonhos da princesa. O Rio de Janeiro era insalubre. O palácio da Quinta da Boa Vista estava muito aquém dos palácios europeus. Nos arredores do paço não existiam árvores nem calçadas, o que resultava em grande lamaçal na estação chuvosa. Ademais, a América Portuguesa seria um paraíso terrestre se não houvesse um calor insuportável e muitos mosquitos. A localização afastada de São Cristóvão ajudaria na aproximação do casal. Os passeios a cavalo atestavam a boa montaria de Leopoldina, que passa a fazer dupla com o marido em incursões pela Floresta da Tijuca, trilhas e cascatas. Quase completando 1 ano de casamento, finalmente puderam comunicar ao rei que um herdeiro estava a caminho. O verão é passado em Santa Cruz, antiga fazenda jesuíta promovida a palácio de veraneio. De volta à Quinta da Boa Vista, no final da tarde do dia 4 de abril de 1819, um domingo de Ramos, fogos de artifício lançados da Quinta da Boa Vista e do Morro do Castelo anunciaram a grande notícia.
Pedro e Leopoldina finalmente eram pais. Nascia a infanta Maria da Glória. Pedro me contemplava com ternura e a nossa filha. Era um pai zeloso e atencioso. Mostrava sua sensibilidade como exímio músico e nossos momentos de tertúlia entre instrumentos na sala de música foram inesquecíveis. Com a chegada de Maria da Glória, nossa proximidade aumentou. Agradecia a Deus por ter me dado uma filha e uma família. Nunca mais estaria só. Mas os momentos de bonança em breve terminariam. Francisco Gomes da Silva, o Chalaça, fiel escudeiro das noitadas, o supervisor da cozinha, João Carlota, e o barbeiro Plácido, não deixavam de assediar o príncipe regente com apelos e novidades. Eram eficientes em estimular a infidelidade conjugal e acompanhar Pedro nas mais variadas aventuras. Conseguia extravasar minhas decepções e angústias com Pedro nas cartas que trocava com minha irmã mais velha, Maria Luísa. Ela simulara sendo obrigada a casar-se com Napoleão Bonaparte e sabia ler o fundo de minha alma, sendo também vítima de um casamento infeliz. Para as princesas, no jogo político das casas reais, éramos dados, lançados em direção ao destino. Minha amada irmã, respondo-te a carta enviada em 24 de maio de 1821. Seu desabafo me preocupa. Sinto-te infeliz e certa do teu enorme caráter e espírito de dever. Posso presumir o quanto sofres. A notícia que deves ficar no Brasil por tempo indeterminado e saber arriscada a sua situação pelos constantes levantes do povo que apoia as cortes em Portugal, também me deixa apreensiva. Seu casamento, cheios de altos e baixos, com os dissabores naturais de uma união infeliz, exige-te a força da renúncia. Persevere, minha irmã de sangue e de alma, face aos dissabores domésticos. Não recalcitres em se reconfortar na religião. Colocar em primeiro plano a consciência tranquila, as suas qualidades para reinar. Guarde no seu coração amoroso a certeza que és plena de possibilidades positivas e o afeto dos antigos queridos que deixaste na Áustria. Somos por você. Somos Habsburg. Enquanto Pedro se entregava a devaneios amorosos, o caldeirão político se agitava na Europa, certamente trazendo reflexos para o Brasil. A princesa, por sua vez, se envolvia cada vez mais no turbilhão dos acontecimentos que precediam a independência. Leopoldina, antes carente de afeto e de aprovação, rapidamente dá lugar a uma mulher adulta que passa a encarar a vida sem ilusões.
A Revolução Liberal do Porto, em 1820, detonou no Brasil uma crise entre portugueses e brasileiros. A união de todas as províncias brasileiras sob o poder do rei vacilava. Levantes em várias cidades de norte a sul do país rompiam com a unidade governamental do Brasil. Aderiam ao novo governo instalado em Portugal e às Cortes de Lisboa. As ideias liberais, após a queda de Napoleão Bonaparte e a fragilidade do sistema absolutista, preocupavam os nobres que vislumbravam um galopante processo de modificação do cenário político. Em conversa franca que manteve com a princesa Leopoldina, o embaixador austríaco von Sturmer recebe a instrução de fazer com que Dom Pedro I passasse a se interessar pelos problemas do reino e dedicar-se menos tempo às suas aventuras extraconjugais. O povo português se impacientava diante do frágil cenário europeu e Viena apelava para que sua princesa insistisse no regresso de Dom João a Lisboa. Era necessário que ela se aproximasse das questões palacianas. Mesmo desiludida com as aventuras amorosas de meu marido e com a mediocridade da vida social no Rio de Janeiro, a saudade da Europa, nunca deixei de me mobilizar com os assuntos que interessavam diretamente a Pedro e ao reino. Encontrava grande apoio espiritual nas visitas ao Outeiro da Glória, para momentos de reflexão. Também era para mim um lenitivo as conversas aprofundadas que mantinha com um general Hogendorp em habituais visitas que fazia à sua chácara no Cosme Velho. Ameaçado de perder o trono português, Dom João VI retorna a Lisboa em abril de 1821. Um decreto de 7 de abril comunicava a partida da família real e a nomeação de Dom Pedro como príncipe regente. Nos momentos que antecederam o retorno de Dom João VI, ainda na intimidade da família no Paço de São Cristóvão, o pai diz ao filho decisivas palavras que lhe tirariam no futuro qualquer intranquilidade de consciência em perjurar a figura paterna. Pedro, é a sua missão manter intacto o Império. Mas, se isso não for possível, reivindique para si mesmo a posse da coroa do Brasil. Ou alguém mais o fará. Os esforços de Dom João VI em manter a legitimidade da dinastia dos Braganças em Portugal caíram por terra. Foi tratado com desrespeito no Velho Mundo e logo à chegada haviam-lhe demonstrado que seu papel era apenas simbólico. O poder caberia exclusivamente às cortes. Junto às notícias das desventuras da família real que chegavam do velho continente, chegavam igualmente sucessivos novos decretos para o Brasil. Cada província passaria a ter uma junta de governo, um comandante militar português e estaria subordinada diretamente a Lisboa e não ao regente Dom Pedro. Uma manobra para desunir o país com a abolição do poder central. Na quietude do Outeiro da Glória, pedia orientação a Nossa Senhora para que não desse um passo em falso. Temia a situação de cheque que nos encontrávamos. Se Pedro desobedecesse às cortes,
não poderia mais voltar a Portugal, onde seria considerado traidor. Nesse contexto, teria que abrir mão de meu maior sonho, que era voltar para a Europa, das minhas reminiscências de infância em Schönbrunn e Hofburg, para viver em família, ao lado do amado esposo e filhos. Queria rever minha família. Por outro lado, se ambos voltássemos agora, perderíamos o Brasil, terra que aprendi a amar, e, talvez, em Portugal, não houvesse coroa portuguesa também. Ao mesmo tempo, se ficássemos no Brasil, mas sem o apoio dos brasileiros, acabaríamos vítimas de alguma revolução. Não havia mais tempo para demoras. Mandei selar meu cavalo e pus-me a cavalgar ao encontro do eremita do Corcovado, o velho amigo holandês Hogendorp, comandante condecorado de Napoleão Bonaparte, que vivia no Brasil. Mais do que nunca, precisava de seus conselhos e estratégias. Mesmo correndo o risco de ser considerado um atrevido, gostaria de mandar um recado para vosso esposo. O colonialismo nas Américas está com os dias contados. Ele deve lembrar-se disso sempre que for tomar alguma decisão. E complementando para uma atitude positiva de vossa parte, devo lembrar que vossa educação vos preparou para presidir uma corte. O Brasil quer de Vossa Alteza muito mais. Hora de voltar a São Cristóvão e começar a agir. Governar é ofício espinhoso, ainda mais numa situação de máquina administrativa diminuída dos funcionários que haviam optado por retornar com Dom João VI. Na Quinta da Boa Vista, com a retirada dos lacaios e serviçais, sobrava espaço e faltava conforto. Com a retirada dele, baixelas preciosas, objetos de arte e itens de conforto regressaram junto com o rei. São Cristóvão, agora visto por Leopoldina como seu futuro lar pelos próximos anos, se tornara mais espartano ainda. Lhe sobraram apenas um mordomo e 3 ajudantes de quarto. Todavia, o orçamento, também escasso para as necessidades domésticas, não a impedia de prestar socorro aos mais pobres e desvalidos. Espalha-se a notícia de sua bondade e cresce a cada dia o número de pessoas a esperá-la à saída do palácio. Gente humilde à procura de justiça. Alguns desejam apenas vê-la e pedir sua bênção. Aos títulos de Arquiduquesa d'Áustria e Princesa Real juntava-se o de Nossa Mãe, conferido pelo povo. Ficava cada vez mais clara a ideia de uma possível guerra civil, que fatalmente ocorreria se Dom Pedro optasse pela volta à Europa e abandonasse o Brasil. O apelo é feito pelos maçons, representado pelo membro do Senado da Câmara, o senhor José Joaquim Rocha.
Por mais que me custasse abrir mão de um retorno à Europa, só havia uma solução: ficar no Brasil e se aliar aos brasileiros. Já havia nessa terra que há muito sensibilizara meu coração, vivido experiências marcantes, muitas delas de dores incomensuráveis. No dia 9 de janeiro de 1822, ao meio-dia, na Sala do Trono, no Paço da Cidade, o Senado da Câmara entregava a Dom Pedro o abaixo-assinado, rogando-lhe que continuasse na regência e não os deixasse. Os senadores, depois de terem percorrido a Rua do Ouvidor em comitiva de gala, entregaram-me o abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, rogando-me que continuasse na regência e não deixasse o Brasil. Foi quando manifestei a minha posição, em consonância com Leopoldina, minha vigorosa esposa, que há muito já se havia decidido pelo Brasil. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Estava tomada a decisão, trabalhada nos bastidores por Leopoldina. Em conversa de alcova, na noite que antecedeu a reunião com os representantes do Senado, Leopoldina havia lhe dado a sustentação decisiva para o fico. Geralmente, Leopoldina era a mais contida e ponderada, Pedro, o atrevido. Agora, os papéis tinham se invertido. Não se preocupe com seu pai. Lembre-se do que ele lhe disse ao partir. É melhor que você fique com as rédeas do país do que algum aventureiro. A solenidade festiva celebrava-se no teatro, como de costume, o importante acontecimento do fico. Leopoldina, no 7º mês da sua 3ª gravidez, se espremia na carruagem, que tinha dificuldades para atravessar o Largo do Rocio, tamanha a multidão a ovacioná-los. Era uma noite festiva. Apesar do desconforto que minha gravidez causava, me esforçava para cumprir presença necessária na solenidade. O corpo diplomático em peso misturava-se a damas bem vestidas e oficiais da marinha inglesa. Mas uma ausência foi bastante sentida. O boato rapidamente se espalhara. As tropas do general Avilés, um militar português que defendia os interesses das cortes de Lisboa e terrível antagonista de Pedro, no Rio de Janeiro, tinham se amotinado e controlavam todos os pontos estratégicos da cidade. Estão pilhando casas. O príncipe será feito prisioneiro e levado à força para Portugal. Que será de nós aqui na corte do Rio de Janeiro? Ficaremos sem a princesa Leopoldina? É ela quem nos oferta a justiça. Cuida dos desvalidos e oferece pensão aos velhos e enfermos. Contra interesses da sociedade, busca dar proteção a nós, escravizados. Impede a brutalidade dos castigos de nossos senhores. Aos títulos de Arquiduquesa da Áustria e Princesa Real, nós do povo a reconhecemos e a chamamos de nossa mãe. Que será de nós sem nossa mãe? Voltando à cena do teatro,
Aqui e ali a plateia se entregava ao alvoroço. O pânico parecia inevitável. Pedro se dirige a Leopoldina. Eles confabulam discretamente, depois vai à frente do camarote real e faz um gesto ao maestro para interromper a música. As cortes não aceitam minha permanência entre vós, mas nada me fará esquecer o juramento que fiz há 2 dias. Com a ajuda dos patriotas que queiram juntar-se a mim, garantirei a segurança da cidade. Voltai aos vossos lugares. Vede minha esposa que não se retira. Segui vós o seu exemplo. O pacto do heroísmo estava ali naquele momento selado. Pedro, com a certeza de cooperação irrestrita de Leopoldina e renúncia ao seu próprio bem-estar e segurança, já que estava no 7º mês de gravidez do infante João Carlos, buscou nas profundezas de seu coração corajoso as palavras que sedimentariam para todos a certeza que a pátria do cruzeiro, que ora se desenhava em processo de liberdade, tinha a tutela de uma força maior. Leopoldina, dominando o tremor das pernas, num gesto inspirado, chega à borda do camarote. Brasileiros, não devemos temer ameaças. A ópera não chegou ao fim. Vamos ouvi-la com atenção. Depois, nos retiremos em ordem para nossas casas. Meu marido cuidará de defender-nos. Os vivas explodem. Leopoldina mal pode crer no que ouve. É a ela, estrangeira, que aplaudem. Saber do apoio do povo a Pedro e a mim muito me confortava. Mas quanta dor se seguiu. O povo estava agitado. A situação era temerária para a monarquia, não só no Brasil, mas em todas as casas reais do mundo. Estava emocionalmente exaurida no começo do ano de 1822. No começo do ano, dei à luz a mais um herdeiro, um menino, o infante João Carlos, príncipe da Beira. O infante João Carlos nasce sob a maldição que pesa sobre os Bragança. Conta a lenda que a maldição teria se iniciado por Dom João quando ele agrediu um frade franciscano após ter sido interpelado com um pedido de esmolas. O frade, em resposta, rogou uma praga ao rei, dizendo que jamais um primogênito varão dos Bragança viveria o bastante para chegar ao trono. De fato, a partir de então, quase todos os primogênitos varões daquela dinastia morreram antes de reinar. Com a imensa dor da perda do filho, Leopoldina mobiliza suas forças no íntimo de sua alma para prosseguir. Não poderia vacilar. Pedro e o Brasil precisavam dela. Nessa fase, a sábia conselheira de Dom Pedro já se distanciava das ideias conservadoras da corte de Viena e já adotava um discurso mais liberal a favor da causa brasileira. Foi ela quem colocou nesse cenário de suporte moral a Dom Pedro
José Bonifácio de Andrada e Silva, seu confidente com qualidades incomuns de bom senso e vigor e que cunhou com seus esforços o codinome de Patriarca da Independência. Ambos, Leopoldina e Bonifácio, foram para Pedro o grande esteio de suas realizações. Foi ela a influenciar positivamente o amigo estadista paulista a aceitar a nomeação para o ministério em janeiro de 1821, cargo que José Bonifácio insistia em recusar por ainda não confiar em Dom Pedro. Leopoldina vai ao seu encontro no porto de Sepetiba. Meu marido vos deseja como ministro, senhor José Bonifácio de Andrada. Certamente aceitareis o cargo, senhor Andrada. O Brasil precisa de homens capazes e cultos. Vejo a coincidência de termos tido aulas de mineralogia com o mesmo professor europeu. Nos encontraremos no Paço de São Cristóvão. Senhor futuro ministro, presinto que seremos amigos. São Paulo, que sob a liderança dos Andrada e seus aliados havia se alinhado com o príncipe, agora causava problemas. Dom Pedro partiu para São Paulo. Faria o mesmo que em Minas Gerais, apaziguaria a situação. Pelo caminho, ao longo do Vale do Paraíba, foi tecendo alianças com os fazendeiros que sustentariam a causa brasileira. Com o impositivo da viagem, Dom Pedro nomeia Dona Leopoldina para ocupar a regência. Pela segunda vez, em 13 de agosto de 1822, a liderança de Leopoldina cuidava dos destinos da nação brasileira. Pedro confiava totalmente em Leopoldina, mas era desatencioso em apoiá-la na tarefa da regência. Em carta a Pedro, Leopoldina manifestava sua irritação em relação à indiferença do marido. Confesso-lhe que tenho já muita pouca vontade de escrever-lhe, por não ser merecedor de tanta amabilidade. Faz 8 dias que me desaponto por não chegar nenhuma instrução sua. Pedro, normalmente quando se ama alguém com ternura, sempre se encontra momentos e ocasiões de provar-lhe a sua amizade e o seu amor. Todos estão bem e tudo muito sossegado. Graças a Deus. Receba 1000 abraços e saudades minhas, com a certeza de ser a última carta a falar da necessidade urgente de notícias suas. Na ausência de notícias por parte de Pedro, Leopoldina recebe, porém, na corte do Rio de Janeiro, uma missiva de Portugal. Uma nova intimação para a volta de Pedro e para que seja preso José Bonifácio. O fiel ministro da nação brasileira dá detalhes da notícia das cortes portuguesas. Sua Alteza, informes dão conta que na Assembleia em Lisboa propõe-se que Pedro seja deserdado e o irmão do príncipe, Dom Miguel, declarado herdeiro do trono. Segue-se também que a informação que os portugueses acabaram de tomar a Bahia. Penso ser iminente a necessidade da convocação do Conselho no Paço. O momento grave requer providências. Impossível flexibilizar mais um dia sequer. No dia 2 de setembro de 1822, Leopoldina convoca o conselho. É redigida uma carta às cortes que deve ser sancionada pelo príncipe antes de ser enviada, declarando separados os reinos. Um mensageiro é chamado, Leopoldina diz ao emissário: seja célere o máximo que puder. Faça chegar às mãos de Dom Pedro
no menor tempo possível, o despacho das cortes, junto com a resposta sugerida pelos conselheiros brasileiros para que ele a devolva assinada. Segue junto ao despacho uma carta particular minha ao príncipe regente. Pedro deve lê-la com atenção. A carta foi aprovada também por Andrada. Ambos zelamos pelos patrimônios incontestes dessa terra. Pedro, o Brasil está como um vulcão. As cortes ordenam vossa partida imediatamente. Ameaçam-vos, humilham-vos. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para o seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrece. Andrada leu e aprovou a carta, maestralmente escrita por uma princesa de 22 anos. A considerou à altura de um diplomata experiente, mais tarde confidenciaria a um amigo. Ah, se ele fosse ela. Se fosse ela a figura oficial em liderança no Brasil. Tem a vocação de uma grande diplomata, as qualidades de uma verdadeira rainha. Diante da magnitude e força daquela jovem princesa regente, pedi permissão para acrescentar outras linhas a Dom Pedro. Aconselho Vossa Alteza que fique e faça do Brasil um reino feliz e separado de Portugal, que é hoje escravo das cortes despóticas. Senhor, ninguém mais que vossa esposa deseja vossa felicidade, e vos diz em carta que será entregue com esta, que Vossa Alteza deve ficar. Se não ficar, correrão rios de sangue nessa grande e nobre terra, tão querida de vosso real pai, que já não governa em Portugal. Encontrei Dom Pedro depois de galopar durante 5 dias, vencendo o mais rápido que podia os 500 quilômetros da jornada. Estava exausto e fui encontrar o príncipe regente às margens do riacho Ipiranga, já em território paulista. Transmitia a Dom Pedro I a comoção suscitada entre a população do Rio de Janeiro pela notícia da chegada de um exército de Lisboa. Expliquei que entre os transeuntes do Rócio aos comerciantes da Rua Direita não se falava em outra coisa, além de um iminente confronto com as tropas portuguesas. Após o relato, o príncipe regente leu as cartas de Leopoldina e Andrada. Amassou com um gesto irritado o decreto das cortes e ficou um tempo em silêncio, pensativo. Lembrei-me das palavras do meu pai quando me despedira dele. Pedro, se o Brasil tiver que se separar, mais vale que você assuma o poder, porque me irá respeitar, do que permitir que caia nas mãos de qualquer um desses aventureiros. Dom Pedro voltou a montar em seu cavalo. Quando os oficiais da guarda de honra se aproximaram, Pedro os informou da situação. Tirou o chapéu com fita azul e branco,
cores decretadas pelas cortes como símbolo da nação portuguesa, e o atirou no chão. Gritou: Viva a independência e a liberdade do Brasil! Libertem-se dos grilhões, soldados! A partir deste momento, o nosso lema será independência ou morte! No dia 15 de setembro, já no Rio de Janeiro, Pedro e Leopoldina chegam triunfalmente ao Teatro do Rocio, usando em trajes de gala as novas cores da nação: verde da Casa de Bragança e o amarelo dos Habsburg, aliança dinástica que havia gerado uma nova nação. Parceria de admiração mútua, que teve no sentimento nobre de uma mulher nobre o estímulo para a consolidação de um imperador. Sou Dom Pedro II e tive nos exemplos de meus pais a referência para amar o Brasil incondicionalmente. Filho dessa terra exótica que encantou uma jovem e recatada princesa. Princesa que se tornou mulher e nos deixou a todos ao lado do esposo amado, que ecoou na planície do Ipiranga o grito de independência ou morte. O legado de uma heroína nobre e silenciosa. A despeito das injunções desafiadoras, seu grito de mulher de fibra venceu a traição. Em renúncia, soube se colocar ao lado de meu pai como uma mulher profundamente politizada, que dividiu com ele a tarefa de construir um novo Brasil. Seu grito, abafado de profundo amor pela terra do Cruzeiro, foi de independência e morte. Morte, sublimação dos tenros e infantis devaneios de uma vida de princesa, ao lado do príncipe encantado num paraíso tropical. Minha mãe Leopoldina, aquela que deu à luz e não tive a oportunidade de conhecer. São parcas as minhas lembranças de sua excelsa figura. No fatídico dia de sua morte, tinha apenas 1 ano de idade, tendo nascido em 2 de dezembro de 1825. Nos dias de hoje, ainda ecoa o grito do varão. Porém, assentado na força heróica e silenciosa de uma verdadeira nobre imperatriz que costurou com as fibras de seu coração determinado e generoso a posição da terra do Cruzeiro nas fileiras do tempo de forma discreta e heróica. Uma pátria agora liberta, construída e erguida também pela dedicação de outros corações e heróis anônimos que a história oficial não sublinha, porém que se encontram consagrados como tarefeiros da vocação primeira desta nação, em ser o coração do mundo, um coração a ofertar, qual a imperatriz, exemplos morais em favor da humanidade. Durante os meus últimos momentos na Terra,
ainda usufruindo de consciência. Durante meus padecimentos, quando se esvaíam minhas forças físicas, sentia a comoção do povo. As carruagens que se atropelavam, tomando o caminho do Paço de São Cristóvão. As pessoas correndo em lágrimas. O centro da cidade repleto de procissões e preces. Chovia no Rio de Janeiro. A imagem de Nossa Senhora da Glória, pela primeira vez, foi trazida até mim, depois de ter recebido humildemente os últimos ritos de minha igreja. Chamei todos os criados. Queria-os ao meu redor, ao lado de minha cama. Perguntei a cada um se eu tinha ofendido ou lhe feito mal por palavras e atos, pois não poderia deixar o mundo com a impressão em minha memória de que alguém poderia se lembrar de algum fato para o qual eu podia prestar reparação. Em relação ao Brasil, penso que assumi com firmeza e determinação os encargos de uma arquiduquesa da Casa da Áustria-Österreich e de princesa da Casa de Bragança. Busquei me empenhar na liderança dos bastidores da vida palaciana, em prol da manutenção da família e dos valores nobres. Dei impulso a ações que contemplavam o desenvolvimento da ciência, da cultura e da caridade. Persegui o senso do dever e sacrifiquei meus desejos para melhor atender e preservar a monarquia. Saio de cena das minhas vivências nesse solo gigante e gentil, com a certeza de ter buscado a grandeza de espírito, entregando-vos um pensamento que foi para mim bússola e diretriz para governar.